Rio de Janeiro, capital do Império, porto de importações e exportações, sede política e cultural, é em 1840 uma bucólica cidade de 140 mil habitantes, divididos entre senhores e escravos. Finalmente passo da daguerreótipo para cá os mares e a fotografia, que até agora só era conhecida no Rio de Janeiro por teoria, o é atualmente pelos factos. É preciso ter visto a coisa com seus próprios olhos para se poder fazer ideia da rapidez e do resultado da operação. Em menos de 9 minutos, o Largo do Paço, o Chafariz, a Praça do Peixe e Mosteiro de São Bento se acharam reproduzidos com fidelidade, precisão e minuciosidade, que bem se via que a coisa tinha sido feita pela própria mão da natureza e quase sem intervenção do artista. Foi o Abade Conte quem fez esta manhã na hospedaria Farru um ensaio fotográfico, tanto mais interessante quanto é a primeira vez que a nova maravilha se apresenta aos olhos dos brasileiros. Embora Hercule Florence já tenha descoberto isoladamente a fotografia em nosso país, não tendo podido desenvolver aqui o seu invento, pintores, relojoeiros, mágicos e artesãos aprendem um novo ofício com estrangeiros que trazem suas máquinas de daguerreótipos e suas técnicas. Foi a descoberta do negativo, podendo produzir cópias, que deu o maior desenvolvimento da arte e do comércio de imagens, de retratos de pessoas e vistas da cidade. Dentre muitos aqui estabelecidos, destaca-se Henrique Klumb, fotógrafo da Casa Imperial, autor das primeiras vistas e estereoscopias da cidade. O imperador Dom Pedro II, primeiro fotógrafo de nacionalidade brasileira, tem desde o início papel preponderante na implantação e florescimento da fotografia em nosso país. Realiza, ele mesmo, suas próprias experiências com suas câmeras. Como imperador, impulsiona o desenvolvimento desse ofício, com apoio financeiro, contratos, organiza coleções e preserva acervos, dá medalhas e condecorações aos mais destacados fotógrafos. Este novo invento ou descobrimento é uma verdadeira revolução nas artes do desenho. A natureza aparece retratando-se a si mesma, copiando as suas obras, assim como as da arte. Não em painéis inconstantes e fugitivos, como são os rios e os lagos, mas em matéria própria, que retém o simulacro do objeto visível e o fica repetindo com a mais cabal semelhança, ainda depois de ausente. Foi o homem quem forçou a natureza a este milagre novo e inesperado. Doravante, sem palheta e sem lápis, poderá o viajante enriquecer a sua pasta com todos os monumentos, edifícios e paisagens das longes terras.
e o amante mais hóspede das belas artes obter por si mesmo o retrato de seus amores, tão ao natural como o traz debuxado ao coração, e mais natural ainda, porque não lhe faltarão as miudezas mínimas que a vista não alcança e que só a lente lhe pode revelar. Marc Ferrez é, sem dúvida, o maior fotógrafo brasileiro do século XIX. Não só pela extensa e pioneira documentação humana e de paisagens, durante mais de 50 anos, mas também pela qualidade extraordinária de suas vistas, com chapas de grande formato, primor de técnica, dedicação e sensibilidade. É que estas cópias são tão extremadas e têm um tal relevo e tamanha verdade, como se não pode imaginar sem as ter visto. A delicadeza dos traços, a pureza das formas, a exatidão e harmonia dos tons, a perspectiva aérea, o primor das miudezas, isso tudo se representa com a suprema perfeição. Não há por que nos espantemos com estas gravuras abertas pelo buril dos raios luminosos, estas estampas baixadas do céu. A luz, a própria luz foi a pintora. Atenção, não mexam. Itinerantes pelas estradas, pequenas cidades e fazendas, os fotógrafos ambulantes com suas pesadas máquinas realizam o sonho de todos: perpetuar sua imagem, exibi-la com orgulho e enviar seu retrato e receber outros em troca como lembrança.
Com a abolição da escravatura no Brasil, os escravos passam a ser os senhores de seu próprio destino e escravos da luta pela sobrevivência com seu próprio trabalho e risco. É festival de balada, olha só. Na mão. Pode botar na bolsa, freguesinho. Quantos séculos se passarão para libertar nossa alma da lembrança de sermos senhores e da memória de sermos escravos? A necessidade de mão de obra para o campo e o desenvolvimento industrial e político da cidade atrai um grande contingente de imigrantes europeus. Uma consciência maior das desumanas condições de vida e trabalho, sem mínima proteção para os operários. Homens, mulheres e crianças, com jornadas de mais de 12 horas, sem descanso, levou aos primeiros passos da luta operária, ao sindicalismo, às primeiras greves, aos ideais anarquistas e socialistas, transformando assim a face da cidade. As ruas, os tipos humanos, os costumes, os operários, a sociedade, as praias. Nada escapou à objetiva de Augusto Malta, fotógrafo da prefeitura. Com o lançamento das revistas ilustradas, suas fotos foram extensamente divulgadas, inaugurando assim o fotojornalismo brasileiro. Malta pôde associar o caráter de registro espontâneo e abordagem direta ao uso de câmeras de chapas de grande formato médio, e câmeras portáteis de filmes de base flexível com a mais apurada técnica.
uma boa feira, vai. Vai lá. Debates acalorados se faziam sobre a urgência de sanear a capital e conveniência de remover a grande massa proletária do centro para a periferia. A campanha de erradicação da febre amarela e um conjunto de interdições e perseguições contra hábitos e costumes populares considerados inadequados ajudaram a compor o plano de melhoramentos da capital da República. Essa vetusta cidade colonial, e casarões, some aos golpes de picareta como num passe de mágica, para ressurgir em poucos anos, transformada, moderna, ventilada e salubre, pronta para ocupar o lugar a que tem direito entre as grandes capitais da América. Com a abertura da Avenida Central, ganha a cidade a sua mais importante artéria na zona do centro, nos moldes da cultura europeia. Larga, arborizada, com fino comércio, filial de Paris. Já há muito tempo, uma estreita rua de pedestres concentrava os cafés, confeitarias, escritórios, jornais e o prestígio da época. A Rua do Ouvidor. Quereis ver elegância? Aqui acharás a flor da sociedade. As senhoras que vêm escolher rendas a Notre-Dame, os homens que vêm conversar de teatro, de salões, de música. Quereis saber de política? Aqui saberás das notícias mais frescas, das evoluções próximas, dos acontecimentos prováveis.
Graciosas senhoritas, moços chiques, fugir das ruas, da poeira insana. Não há lugares para piqueniques como em Copacabana. Na câmera, a luz por si só reproduz as formas e proporções dos objetos externos a ela com precisão quase matemática. O vermelho, o azul, o amarelo, o verde são significados por combinações de luz e sombra, por meias tintas, segundo a soma de potência clarificante que encerra por sua natureza cada uma destas cores. O novo processo cria desenhos e não pinturas coloridas.
É inegável, à vista do que havemos apontado, que este invento, um dos mais admiráveis de nossos tempos, terá consequências em todas as artes do desenho e contribuirá não só para o progresso do luxo útil e aformoseador da sociedade, mas também para o maior aproveitamento das viagens, quer sejam científicas ou artísticas ou morais, quer simples divertimento e recreação. O que restará de meus sonhos? O que sobrará de minha face? Quem se lembrará de minha imagem quando eu estiver em ruínas? Quem me contemplará nas marcas do meu passado? Quem me olhará quando os meus olhos já não puderem ver? A fotografia é uma linguagem compreendida por todos os povos. Ela é testemunha dos sofrimentos, das lutas e vitórias dos homens, ajudando-os a vencer o espaço e o tempo, perpetuando e universalizando a imagem e a história dos indivíduos e da humanidade. As civilizações que não conheceram a fotografia morreram 2 vezes.